Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, tudo bem? Bom, hoje, dia 29 de abril, vamos concluir aquele assunto de pronomes, revisando língua portuguesa, focados no Enem 2021. Vamos lá? Bom, o que vimos na aula passada, né? Na aula anterior, a gente viu pronomes, né? Mais especificamente, a classificação deles, né? Os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes do caso oblíquo, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos e os relativos. Lembrando que teve dica, né, gente? Teve dica aí de uso, alunos bons que costumam errar, o emprego de me e ti, pronome eu ou me, né? Muitas dúvidas e aí foram tiradas. Lá nos pronomes demonstrativos, nós vimos a diferença entre este, esse, aquele, este livro, esse livro, né? Foi na aula anterior que nós vimos isso, tá? E deixei com vocês umas questões que nós iremos resolver hoje após a conclusão do... Bom, colocação pronominal é o assunto de hoje, importantíssimo para principalmente a parte escrita, a linguagem escrita, tá? O que seria? Acompanha aqui o conceito. É a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Ou seja, o próprio nome já diz, colocação pronominal. Onde eu coloco, onde eu posiciono o meu pronome. Antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo. É essa a questão, tá? Então, vamos entender primeiro que, embora na linguagem falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas principalmente na escrita, porque uma coisa, gente, é o nosso linguajar, né? Qual é a função da linguagem? É a comunicação. Então, se você fala errado, mas eu entendo, eu falo com erros, mas você entende, na linguagem oral tá tudo certo. Mas na linguagem escrita, o que vale é a norma culta, é aquilo que está, que a nossa gramática rege, tá? É a linguagem padrão, certo? Bom, os processos de colocação pronominal são três. O primeiro é a próclise, que é quando eu tenho o pronome antes do verbo. A segunda é mesóclise, olha, o próprio nome já ajuda, é quando eu tenho o pronome no meio, mesóclise, meio do verbo. E ênclise, que é quando eu tenho o pronome depois do verbo. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para a gente analisar, que isso vale muito a pena, tá? Vamos para o exemplo. Olha. Isso não se faz. Falou em colocação pronominal, eu tenho que observar a posição do verbo. Olha para cá. Faz é do meu verbo fazer, né? Então, se o pronome está antes do verbo, eu tenho uma próclise, certo? Chamar-me-iam de louco. Aqui, eu tenho chamar. Iam. Ou seja, o meu verbo ele foi dividido, né? Mas o verbo é chamariam. Então, onde está o meu pronome? Ele está aqui, ó, no meio, tá? No meio do verbo. Como é que eu chamo esse processo? Mesóclise. Ok? Outro exemplo. Quero-lhe muito bem. Quem é o verbo? Quero. Onde está o meu pronome? Depois do verbo. Então, se o meu pronome está depois do verbo, eu vou chamar de ênclise. Ok? Então, próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise após o verbo. Agora, trouxe aqui um exercíciozinho fácil só para a gente aplicar a regrinha. O que é que diz a regra geral? Gente, dá uma olhadinha aqui. Eu tenho o número 1, jogue. Eu quero fazer uma estratégia de jogo e quero dizer que eu quero ser lançada para frente. Como eu devo dizer para vocês? Me, eu tenho que empregar esse pronome aqui, ó, pronome me, e aí eu quero que você me diga, vai ficar me jogue para frente ou jogue-me para frente? Dúvida cruel, né? O que é que vocês acham? Bom, o que é que diz a regra geral da colocação pronominal? Quando a
gente viu na aula anterior, pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo, a gente viu que o pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito. Então, ele sempre vai vir antes do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Antes do verbo, iniciando a oração. Mas eu não posso iniciar a oração com os átonos, aqueles, me, mim, comigo, te, ti, contigo. Não posso, tá? Não se inicia a oração com pronome oblíquo. Então, essa história de me jogue, me empresta o livro, me traga a bolsa, esse me iniciando a oração, totalmente fora de contexto, tá, gente? É incorreto quanto à gramática. Então, como é que ficaria a minha frase? Me jogue para frente ou jogue-me para frente? Isso mesmo, né? Eu vou colocar aqui o hífen, ó, e vou colocar me. Jogue-me para frente seria o correto, tá, gente? Então, a partir de hoje, nada de me poupe. Me erre. Nada de me erre nem me poupe. É poupe-me. R-me, fica até mais bonito, né? Para você ironizar. Bom, vamos para o segundo exemplo. Eu tenho não jogue e eu quero colocar o pronome me. Ô, Elis, mas eu não já vi que para colocar não ficou jogue-me? Não é assim. Agora eu tenho um novo elemento, olha. Eu tenho não. O não a gente considera uma partícula atrativa. E nós vamos ver vários casos, tá? De partículas atrativas. Quais são elas? Tá aqui, ó, do lado, olha. Quando é que ocorre a próclise? Quando eu tenho palavras de sentido negativo, quando eu tenho advérbios, quando eu tenho conjunções subordinativas e quando eu tenho pronomes relativos indefinidos e demonstrativos. Então, nesse caso aqui, eu tenho não, voltando para o nosso exemplo. Não é uma partícula atrativa. Por quê? Porque é uma palavra negativa. Então, ela atrai o pronome. O meu pronome, ó, tem que ficar aqui. Então, agora eu vou ter não me jogue para frente. Ok? Linda a nossa gramática, né? Linda a nossa língua portuguesa. Então, eu tenho jogue-me e tenho não me jogue. Ok? Agora, vamos para o terceiro. Quando é que eu vou usar a mesóclise? Eu botei aqui o pronome depois do verbo, eu tenho uma ênclise, eu botei na frente do verbo, olha, o verbo aqui em vermelho, eu tenho uma próclise. E quando é que eu vou usar, então, a mesóclise, que é o pronome no meio? Nesses casos aqui, ó, jogarei. Jogarei está em que tempo verbal? Futuro, né? Então, todo verbo no futuro pede mesóclise. Como fica, então, como está aqui, ó, jogar-me-ei. Nossa, nunca vi isso na minha vida. Jogar-me-ei para frente. Mas é assim que fica, tá, gente? Você pega o verbo no infinitivo, jogar, e o que bota o pronome, e o que sobra dele é o complemento, ok? Nós vamos ver tudo isso agora. Quais são as palavras de sentido negativo que vão atrair o pronome estabelecendo a próclise? Tá aqui, deixa eu chamar o laser. Ó, palavras de sentido negativo. Não, nunca, ninguém, jamais. Todas elas vão atrair. Olha para cá, gente. Não se esqueça de mim. O não puxando o pronome se. Advérbios. Quais são os advérbios? Lembram? Advérbio de tempo, de negação, de afirmação, advérbio de modo. Todos os advérbios, eles puxam o pronome, tá? Olha aqui, agora. Agora, advérbio de tempo, puxando o pronome se. Eu poderia dizer, agora negam-se a depor. Mas aí, como eu tenho um advérbio, eu digo agora se negam a depor. Conjunções subordinativas também puxam o pronome. Eu tenho aqui o caso do que, tá? Que é uma conjunção subordinativa. Então, ao invés de dizer soube que negariam-me, eu digo soube que me negariam. É o que puxando o pronome oblíquo. E a letra D, pronomes relativos, indefinidos, demonstrativos, que já vimos na aula anterior, né? Vou dar um exemplo de cada. Acharam a pessoa que se declarou. Estão vendo? Então, eu tenho aqui o que como pronome relativo, unindo as duas orações, ele puxa o pronome se. Poucos te deram, poucos, pronome indefinido, lembram?
Não dá para determinar quem é, então puxa o pronome ti. Isso me perguntaram, mas não sei. Olha aqui, ó. Isso, pronome demonstrativo, puxando o pronome oblíquo. Ok? Ainda na próclise, nós temos partículas atrativas. Orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas, olha. Quem te fez a encomenda? Quem? Pronome interrogativo, né? Quanto se ofendem por nada? Quanto aí uma frase exclamativa. Então, esses pronomes aqui, ó, estão iniciando a oração e são palavras atrativas. Orações que exprimem desejo, né? Que Deus o ajude. Aí você diz, Elis, mas Deus não é uma palavra atrativa. Não é, tá? Mas a oração que Deus o ajude é um desejo, né? Então, nesse caso, eu vou ter aí o pronome antes do verbo, tá? Imprimindo a próclise. Mesóclise já vimos, né? Quando eu estou com o pronome no meio do verbo. Isso acontece quando? Quando os verbos estão no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E a ênclise, gente, que é após o verbo, é quando eu tenho aquele famoso início de frase. Agora, segundo os gramáticos, eles dizem assim, primeiro, aplique a próclise. Se você observa, se tem palavras atrativas, qualquer uma daquelas que a gente viu, você faz a próclise. Se não tiver palavras atrativas, ou não for oração iniciada por interrogativa e exclamativa, nem exprimir desejo, aí você já sabe, você vai para a segunda regrinha. É verbo no futuro? Então também não é mesóclise. Ah, então é verbo normal. Verbo sem nada antes, eu tenho que colocar a ênclise. Então, olha para cá nesse exemplo. Vou, tá? Não tenho nada atraindo o pronome para ficar aqui antes do verbo. Então, vai ficar... Quando eu avisar, é uma oração, silenciem. Silenciem, olha. Quando eu tenho aqui a vírgula, a minha oração está se reiniciando, né? É uma nova oração. Quando eu avisar é uma, silenciem todos é outra. Silenciem, então, não tem nada atraindo, o pronome vai ficar depois. Não era minha intenção machucar-te, olha. Não era é o primeiro verbo, machucar é o segundo. Então, eu só tenho que analisar esse, porque o pronome está aqui. Onde é que eu coloco o pronome? Não tenho nenhuma palavra atrativa, então eu coloco ele ligado ao verbo machucar. Regra geral, gente, vamos às proibições gerais. Olha para cá. Iniciar a oração com o pronome oblíquo átono, me dá um livro. Nunca na galáxia. Nada de me dá um livro. Olha, tá vendo aqui o X? Tá errado, tá? Como é o certo? Dá-me um livro. Início de oração, né? Inserir pronome átono após futuro ou participo. Olha para cá, gente. Darei. Darei é um verbo. Então, de cara, eu não poderia colocar te darei, né? Não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo. Mas aqui ainda tem um outro erro, olha. O aluno colocou darei-te. Pode isso? Não, porque darei está no futuro. O que é que eu faço? Boto o meu verbo aqui, ó, no infinitivo, coloco no meio. Eita, que eu não estou conseguindo aqui agora. Coloco o ti no meio e finalizo o meu verbo, ok? Dar-te-ei um livro. Amores, na aula anterior, eu deixei vocês com as questões 26, 27, 28, 29 e 30, né? Mas esse assunto de colocação pronominal, ele tinha que ser muito minuciosamente trabalhado, porque ele é importantíssimo, tá? Principalmente na confecção, na produção, da redação de vocês. Então, deixo vocês agora com as questões 31, 32, 33 e 34, e na próxima aula, correção de todas as questões de pronomes, tá? Um beijo, fiquem com Deus.